Nada como receber a visita do Dr. Juliano dos Santos Borges, ele que é médico, oncologista e, claro, né? Hoje ele traz informações importantes em relação ao combate ao câncer. E como estamos num período, principalmente de cuidados em relação ao câncer de mama, vamos às informações. Seja bem-vindo, doutor Juliano. Obrigada pela visita. Eu que agradeço. Sempre é um prazer participar do programa aqui com vocês. Continua tendo uma grande incidência o câncer de mama nas mulheres brasileiras e pode-se dizer em outros lugares do mundo também, doutor? Sim, ainda é um dos tumores com maior prevalência e incidência no mundo e por isso é de extrema importância a gente participar ativamente do Outubro Rosa, que é uma campanha mundial, né, de prevenção ao câncer de mama. Nós temos aí alguns cuidados, né, a ser observados, estamos já falando há alguns dias com alguns profissionais, inclusive com psicólogos e tal. É importante realmente a gente prevenir. Dentro da oncologia, de fato, o que nós temos hoje como prevenção, doutor? Isso. É importante destacar isso, porque quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente está comentando com relação à realização da mamografia a partir dos 40 anos de idade. Claro que tem exceções em pacientes que têm histórias muito fortes na família. Deve ser discutido com o médico até um diagnóstico mais precoce nas avaliações, mas também serve como prevenção para todos os outros tipos de tumores. Então, a partir dos 50 anos, fazer uma colonoscopia, fazer a proteção da pele quanto ao excesso de exposição solar, com uso de protetores solares adequados para o perfil de cada paciente e o exame também, discutir o exame, os homens com o urologista com relação ao tumor de próstata. Banir o cigarro e evitar a bebida alcoólica. Então o Outubro Rosa não serve só como uma forma de indicar mamografias para os pacientes acima de 40 anos, mas serve também como uma conscientização com relação à prevenção do câncer. E se a gente está falando sobre o cigarro, sobre a bebida e de demais alterações, a gente está falando sobre proteção cardíaca, proteção cerebral, estética, melhora de qualidade de vida, enfim. No geral, né? Mudar realmente alguns hábitos que a gente já sabe, já tem um conhecimento que prejudica. Eu tive ouvindo esses dias, doutor, que até em relação ao câncer de pulmão, que uma vez você comentou aqui no programa que nós temos até hoje medicamento através de cápsula, né? Diz que muitas pessoas acabam adquirindo devido à questão do ar. É isso mesmo? Ainda não está muito bem claro quais seriam os fatores de risco. A gente sabe, no caso para o câncer de pulmão, que o grande fator de risco é a exposição ao cigarro. Porém, a gente tem pacientes que não são fumantes e habitualmente seriam pacientes com características de mulheres, orientais e que tem um tipo específico de câncer de pulmão que se chama adenocarcinoma, que tem uma mutação específica que é a mutação do GFR. Daí o tratamento não é com quimioterapia, é com base em comprimidos, que tem resultados tão positivos ou melhores e com muito menos toxicidade do que a gente já conhece de químio. Olha que interessante, voltando então a falar do câncer de mama, já houve esse avanço, isso também é recente, né? A condição de, conforme o caso, não há necessidade então da químio e tem a condição também do comprimido. Isso, na verdade a medicina talvez seja uma das áreas que está em constante evolução e aprimoramento e para os pacientes que a gente não tem a opção de uso de comprimidos ou bloqueadores hormonais ou bloqueadores de proteína, os pacientes que fizerem quimioterapia também a gente tem protetores de cabelo, né, que são toucas hipotérmicas, em que a gente consegue fazer a proteção do cabelo e em torno de 70% dos casos evitar a queda. Que maravilha, tá vendo, gente? São diversas situações. Existem os casos, os diagnósticos, mas existe prevenção, de certa forma, e existe a condição de tratamentos com maior qualidade de vida. E os resultados desses tratamentos? Podemos dizer também que estamos tendo uma boa porcentagem de sucesso, doutor? Isso a gente tem já comprovação científica que a gente consegue ter um sucesso melhor e é interessante que inclusive tem algumas curvas que o tempo de vida e as taxas de cura aumentam conforme o nível educacional do paciente. Então, o principal foco que a gente deve dar atualmente para o diagnóstico do câncer de mama, o tratamento é o quanto maior o conhecimento da população, maior a perspectiva de cura e de tempo de vida se for uma doença incurável. Então, passar informação para a população é a principal base para o tratamento. E fazer... Neste caso aqui, o ponto também importante é mamografia. Este exame realmente traz essa informação.
Isso, eu acho que é perfeito mesmo se a gente considerar, em termos de saúde pública, a mensagem que a gente deve passar para toda a população é: o mês do Outubro Rosa, as pacientes devem fazer mamografia a partir dos 40 anos e, com isso, se divulgando a prevenção do câncer de mama, a gente está também divulgando a prevenção de todos os outros tumores, porque, como a gente comentou, conscientização, educação é a melhor forma de aumentar a expectativa de vida da população. Tá aqui, gente, Dr. Juliano dos Santos Borges, médico oncologista, trazendo hoje algumas informações importantes e preciosas para a gente, novidades no quesito tratamento. Olha só, fazer uma quimioterapia, ter uma touca térmica que ajuda a manter o cabelo, isso é muito bom, chega a 70%, né? Isso, né? A gente já tem os dados do nosso serviço que 70% das vezes a gente consegue fazer evitar a queda do cabelo. Olha, então são várias situações para quem já está em tratamento e, claro, principalmente a questão da prevenção. E para isso, realmente, exames e a visita ao médico. Até uma próxima, doutor. Até a próxima e, novamente, lembrando, né, conscientização para mamografia no Outubro Rosa. Nós vamos fazer o seguinte.